Mr. Friend é um canal bem conhecido por suas animações de terror, sendo o dono do infame ARG, O Despertar da Lua, praticamente uma obra-prima desse gênero. Porém, não é dessa animação que eu vou falar hoje. Nesse vídeo vamos voltar para algumas das primeiras animações publicadas no canal do Mr. Friend, lá no começo de sua trajetória, há cerca de 2 anos. E eu já adianto, todas elas são extremamente bizarras, desconfortáveis e estranhas de se assistir, do jeitinho que a gente gosta. Então, sem perder tempo, vamos pro vídeo. A primeira animação se chama Apple Vision Pro, e antes de começarmos é bom ressaltar que a experiência real é sempre no canal original, então vamos lá no canal do Mr. Friend e assistam lá também. Nessa animação conhecemos Kevin, que acabou de ganhar o seu mais novo Apple Vision Pro, um óculos de realidade virtual. O garoto fica extremamente animado com um novo brinquedo. É muito legal falar que essa animação tem um estilo meio que em massinha, mesmo tendo sido feita no Blender. Isso dá uma estética muito única e combina bastante com o clima estranho dessa animação. O moleque tá se divertindo demais com o óculos, já que ele consegue misturar objetos virtuais com o mundo real, fazendo parecer que tudo aquilo realmente está ali, na frente dele. Um dia inteiro se passa, e a mãe do menino... Será que esse menino não precisa de um padrasto, não? Começa a ficar preocupada com o uso excessivo do aparelho. Em determinado momento, ela pergunta pra ele: Kevin, querido, você tá se divertindo? Não quer fazer uma pausa? Mas o garoto responde que está gostando muito do brinquedo, então ela acaba deixando ele continuar. Passa-se mais um tempo e a mãe de Kevin chama ele pra comer. O garoto vai até a cozinha e percebe que não tem ninguém lá. Pra onde foi a mãe dele? Só que enquanto a gente tenta entender o que está acontecendo, algo que deveria ser a própria mãe dele passa ao fundo andando de uma forma completamente bestial. Cara, essa é facilmente uma das melhores cenas desse curta, porque não tem jumpscare, não tem música alta, não tem nada, é só aquela coisa estranha passando ao fundo enquanto você tenta processar o que acabou de ver. Kevin não encontra ninguém e resolve voltar pro seu brinquedo, porém quando ele coloca o Vision Pro novamente, ele percebe que a mãe estava assim na casa, só que não da maneira que conhecemos. As luzes começam a se apagar lentamente e... Seja lá o que é aquilo, claramente não é a mãe dele. A criatura começa a se contorcer e quebrar o próprio corpo numa cena extremamente agonizante de assistir. Até que a animação dá a entender que talvez tudo aquilo fosse apenas fruto da imaginação do garoto. Mas eu não confiaria muito nessa explicação. Kevin corre desesperado até a cozinha e pega uma faca para tentar se defender. A mãe vai atrás dele e pergunta: Querido, o que tá acontecendo com você? Só que, da perspectiva do menino, o monstro continua se aproximando. Kevin. You can't hide, Kevin. Found you. Numa ação completamente instintiva, Kevin enfia a faca na criatura. Só que quando a câmera muda de perspectiva, não era criatura nenhuma, era a própria mãe dele. What have I done? Mum, I didn't mean to. Kevin? I'm so sorry, Mum. Oh, my dear boy Kevin. I think something is terribly wrong with my Vision Pro headset. Ou pelo menos era isso que a animação queria que a gente acreditasse, porque logo em seguida vemos que aquela coisa realmente existia. O que eu fico me perguntando é, o que era exatamente essa entidade que roubou a mãe do garoto? Será que desde a infância ela sempre fingiu ser sua mãe? Ou houve algum momento de troca em que a verdadeira mãe desapareceu e a criatura assumiu o seu lugar? Existe ainda outra teoria que eu gosto bastante. Como a animação parece fazer uma crítica ao uso excessivo de celulares e tecnologias imersivas, talvez o uso constante do óculos VR tenha deixado a mente do garoto confusa. Ele já não conseguia
conseguiria mais distinguir o que era realidade e o que era virtual, fazendo com que tudo o que vemos seja um resultado dessa confusão mental. Infelizmente não temos muitas respostas concretas, mas acho que é justamente isso que torna a obra tão interessante, já que cada pessoa pode interpretar os acontecimentos de uma forma diferente. Agora vamos para a segunda animação, onde conhecemos o nosso garoto Oliver, que acabou de completar 8 anos, e como o próprio narrador diz, ele já é um rapaz grande. Oliver estava a caminho da casa dos tios para passar um tempinho lá e brincar um pouco. Então vamos lá, Oliver. Ele não via os tios desde os 4 anos de idade e estava preocupado que eles talvez nem o reconhecessem mais. Porém, assim que a porta se abre, eles são extremamente receptivos. Inclusive, gosto muito de ressaltar que a vibe da cena enquanto Oliver espera a porta abrir é uma mistura estranha de relaxante e desconfortável ao mesmo tempo. Não acontece absolutamente nada, mas o silêncio deixa tudo meio errado. Oliver entra na casa e logo é apresentado ao quarto onde vai ficar. E é aí que encontramos uma coisa bem estranha. Uncle Charles? What's that? Oh, him? Why, that's Mr. Bobo. Olha, tio Charles, eu gostaria de estar trocando o apelido do Sr. Bobo para Senhor Anticristo. Eu acho bem mais conveniente. Enfim, depois de vermos esse rato demoníaco, o tio Charles comenta que ele e o pai de Oliver adoravam brincar com o Sr. Bobo quando eram crianças. E então ele solta uma frase que não ajuda em nada. Às vezes a gente podia jurar que ele tinha opinião própria. Tio Charles, você não tá ajudando absolutamente ninguém com isso. E, cara, todos os takes envolvendo esse rato são de dar um frio na espinha. O vídeo corta para a noite. Oliver está dormindo quando acorda e percebe que o Sr. Bobo não está mais no lugar onde deveria ficar. Assustado, ele tenta se convencer. Eu estou sonhando, isso não é real. E então ele volta a dormir. Só que vemos que o Sr. Bobo está em pé no quarto, apenas encarando ele. A noite passa e na manhã seguinte o boneco está novamente onde ele deveria estar. Oliver fica um pouco mais tranquilo e começa a brincar com o seu carrinho. Enquanto ele brinca, ele começa a falar com o Sr. Bobo e diz que não tem medo dele e joga o seu carrinho na direção dele. O impacto derruba o boneco no chão. E é aí que descobrimos algo bem estranho. Dentro de um dos olhos do Sr. Bobo existe uma câmera. Logo depois o tio Charles aparece com uma expressão completamente diferente da que vimos até agora. Ele está completamente irritado e diz que Oliver é um garoto muito mal educado. Então fala que se ele tivesse apenas brincado normalmente, não o obrigaria a fazer o que está prestes a fazer. A cena corta. Vemos Oliver acorrentado na parede enquanto o Sr. Bobo permanece sentado em uma cadeira. Apenas o observando. E é aqui que a animação faz com que eu me perca completamente. Só que no bom sentido. Porque até agora parecia que quem era o problema era o Sr. Bobo. O rato se mexia sozinho, aparecia em lugares estranhos, fora que ele tinha uma estética bem desconfortável. Mas quando a gente descobre a câmera dentro do olho dele, a história muda completamente. O monstro deixa de ser o rato e passa a ser quem colocou a câmera lá. E é isso que me incomoda nessa animação, porque ela pega algo sobrenatural e transforma numa situação que parece estranhamente real. Na nossa última animação, conhecemos Timothy. Que nome difícil de se falar, viu? Então vamos chamá-lo de Timo, para ficar mais fácil. Nosso colega tá no computador tentando fazer sua lição de matemática. E bem, digamos que ele não é tão inteligente assim, então ele tá passando um pouquinho de dificuldade. Muito tempo se passa e o nosso gênio não conseguiu fazer nenhum exercício. E é quando ele escuta um assovio vindo de fora da casa. Huh? Quando ele vai olhar, vemos que tem uma figura estranha em seu quintal. Essa figura ainda acena para ele de uma maneira simpática. Um garoto assustado fecha a janela e se pergunta o que era aquela coisa. Porém, ele não tem muito tempo para pensar e volta pro PC para fazer a sua lição. E olha, até eu fiquei curioso de que raio de exercício é esse que é tão difícil que ele não consegue fazer. Vamos dar uma olhada. É realmente bem difícil. Depois de muito sofrer tentando resolver a questão, Timo já está praticamente dormindo em cima do teclado, quando escuta algumas batidinhas na janela. E como ele aparentemente
aparentemente esqueceu que tinha visto uma criatura bizarra no quintal alguns minutos atrás, ele abre a janela e lá está ele novamente, o homem estranho que estava no quintal. Timo percebe que a criatura não possui boca e pergunta o motivo, e obviamente ele não recebe nenhuma resposta, o que sinceramente não deveria ser nenhuma surpresa. E é então que o estranho começa a fazer o número 6 com os dedos, depois de alguns segundos tentando interpretar aquela comunicação de altíssimo nível. Timo percebe que o homem está tentando ajudá-lo na lição de matemática. Então ele coloca a resposta indicada pela criatura e ela estava correta. Nesse momento do campeonato eu já não consigo mais defender você, Timo, foi mal. O homem demonstra interesse em entrar no quarto, mas pela primeira vez na animação o garoto toma uma decisão inteligente. Ele explica que não deveria estar conversando com estranhos tão tarde da noite, e muito menos deixando eles entrarem pela janela do quarto. E finalmente alguém além da criatura usou o cérebro aqui nessa animação. Então ao invés disso ele apenas convida a criatura para ajudá-lo com a lição no dia seguinte, e assim o estranho vai embora. Ou é pelo menos o que parece. Porque durante a noite vemos Timo dormindo tranquilamente, quando do nada a criatura reaparece na janela. Ela fica apenas observando o garoto enquanto ele dorme. No dia seguinte, Timo volta para o seu computador para continuar a sua missão impossível, resolver exercícios de matemática sozinho. E para a surpresa de absolutamente ninguém, ele continua sem conseguir chegar a lugar nenhum. O garoto fica frustrado porque o seu novo professor particular, sem roupa e sem boca, aparentemente resolveu faltar ao trabalho. Mas é então que ele escuta um assovio familiar, e lá estava ele novamente, o homem sem boca. Porém, dessa vez, Timo toma talvez a pior decisão da sua vida toda. Ele deixa a criatura entrar no quarto. O garoto se senta em frente ao computador, esperando ajuda com a sua lição. Mas é aí que descobrimos uma informação extremamente importante. A criatura tinha boca sim, mas na verdade uma boca enorme, gigantesca. E sem perder tempo, ela simplesmente abocanha a cabeça do garoto e digamos que pega emprestado pra ele. YouTube, por favor, não me desmonetiza. Bom, nosso querido Timo claramente não teve o final que ele estava imaginando, quando ele acabou aceitando o reforço escolar daquela criatura. Porém, depois disso tudo, a criatura vai embora, mas não sem antes resolver a questão de matemática. E, cara, depois de assistir essas 3 animações, uma coisa fica bem clara. O Mr. Friend sempre teve um talento absurdo para criar desconforto. Não importa se é uma entidade fingindo ser sua mãe, um rato empalhado com uma câmera escondida no olho, ou um professor particular sem boca que resolve questões de matemática de um jeito meio extremo. Todas essas histórias conseguem transformar situações aparentemente simples em algo perturbador. E o mais interessante é que nenhuma delas entrega todas as respostas. Quase sempre sobra alguma dúvida, alguma interpretação ou algum detalhe estranho que continua na sua cabeça mesmo depois que a animação termina. Talvez seja justamente por isso que essas obras funcionem tão bem. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual dessas 3 animações foi a mais bizarra? Comentem aí embaixo porque eu realmente não consigo decidir.